Reloginho rodando. Estamos aqui no nosso último horário, nessa manhã de quinta-feira. O sol está meio tímido, né? Como eu falei, quinta-feira, vamos começar essa última aula do terceiro ano nesse ritmo. Ao som do Charlie Brown Jr., né? Com a música Quinta-feira, que tem tudo a ver para nós finalizarmos a correção ou seja, terminarmos a correção do módulo 11 do nosso capítulo 33. Pois bem, então vou parar o som aqui agora, muito bem. Paramos na questão 9. Então vamos lá, questão 9. Em 2005, o grafiteiro e ativista político inglês Banksy, né, realizou uma série de trabalhos na região da faixa de Gaza, especialmente no muro que separa o território israelense, conforme a ilustração seguinte. Então, temos aqui uma menina com os balões, né? E do outro lado eu tenho aqui, né, uma pessoa, um estilo assim, a galera do outro lado, né, imaginando como seria atrás do muro, etc. Sobre o conflito árabe-israelense, é correto a concluir que os grafites acima, Bensky, qual seria, né? Qual seria a mensagem correta? O que podemos concluir com isso? Seria a letra A, B, C, D ou E? Letra D. Então, letra D, destacou a segregação dos palestinos comparando-os com a prisioneiros. Então, olha lá, de um lado, então, veja lá, tá a mulher com balões, né, para, né, conseguir voar, se libertar disso, e do outro lado tem as pessoas que estão muito bem como prisioneiros, exatamente. Destacou a segregação dos palestinos comparando os prisioneiros. Vamos lá. Questão 1, aprofundar da página 43. Eu vou pedir para Victor ler para nós essa questão. E o nome do grafiteiro é Bensky, viu? Bensky. Vamos lá. Bensky. Aprofundar. Entre o final da Segunda Guerra Mundial... Continua aí, Vitão. Victor? Não me deixe no ar, não. Fui lendo com o microfone desligado. Aí. Então, vamos lá. Em o final da década de 1960, o número de estados internacionalmente reconhecidos na Ásia quintuplicou. Na África, onde havia um país independente em 1939, agora era cerca de 50. O mapa do globo transformou-se de modo impressionante nesse período. O fenômeno descrito pode ser explicado pela desestabilização política e econômica dos países europeus. Muito bem, após a Segunda Guerra. Porque eu falei para você ler essa questão? Porque na aula retrasada, não na passada, mas na aula de ontem, você me falou isso, e você está aí gravado, você falou, professor, com a Segunda Guerra Mundial, né, muitos países ficaram enfraquecidos. Eu falei, deixa eu colocar para Victor ler e se ligar nisso. Então, a desestabilização política e econômica dos países europeus ficaram enfraquecidos e as colônias começaram, né, a se libertar. Muito bem. Então, vamos lá. Questão 2, eu vou querer ela, Maria Clara Ramos. Nome de escritora, né? Maria Clara Ramos. Questão 2, na página 43. Os movimentos nacionalistas da Argélia nasceram no final da Primeira Guerra Mundial e apresentaram diversas soluções, divididos entre extremistas defensores de um país muçulmano, aqueles a favor da total colaboração com os franceses e aqueles que aprovavam a ajuda da França desde que fossem reconhecidos plenos direitos políticos para os muçulmanos. Após anos de conflitos... Qual foi a opção? A, B, C ou D?
A B. Botou a B. A Argélia é proclamada independente em 1962, tornando-se um país que nasceu sob a marca de fortes contrastes entre diferentes grupos de libertação. Sim, vocês lembram da aula quando eu falei para vocês do terceirão, que eu falei, galera, tinha uma galera lá dos franceses, né, que eles dominavam um determinado território, e a galera dos árabes ficavam a ver navios? Lembram ou não? Não lembro. Sim, sim. Então. Então fala justamente dessa parte, aonde eles vão começar, né, a todo esse processo de independência. Pois bem, essa questão eu achei uma questão sensacional. Eu adoro questões de charge, velho. Galera, ter charge é uma coisa que é uma paixão, que eu falo, meu irmão, o aluno vai ver todo o contexto da charge, a ilustração da charge, o que os balãozinhos estão falando. Então, vejam, a questão 3, a memória recuperada pela autora, ó o que ele está dizendo, a memória recuperada, tem tudo a ver com a história, pela autora, apresenta a relação entre. Então, analisem aí, eu vou dar um tempinho para vocês analisarem a charge, né? Essa sou eu, com 10 anos de idade, em 1980. Agora, eu vou até reclamar um pouquinho, galera, com a FTD, porque eles colocaram a charge, o desenho da charge, e a Foi, imagem. tava muito mal para ler. Exatamente. Não pode tratar assim meus alunos, meus estudantes, porque vai coloca uma coisa de qualidade. Concorda comigo? Então, vamos estar aqui, né? Vamos criar aqui, né? FTD, por favor, não é questão de câmera, não. É a questão que está impressa. Eles pegaram uma imagem onde as letras estão um pouco assim, meio turvas, né? Pensei até que era problema do Enem, né? Já que a questão era do Enem, mas não. Exatamente. Aí prejudica o aluno. Aí não é uma questão construtiva, é destrutiva. Então, vejam, essa é a minha classe, como eu estou sentada no canto esquerdo. Não dá para ver na foto da Não dá para esquerda me ver para na a foto. direita, Da esquerda né? para a Da direita. esquerda para a direita. Aí eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Gonais é o nome das meninas. Gonais, É, Machide, Marim e Mena. pronto. Aí está aqui, em 1979, uma revolução que depois foi chamada de Revolução Aconteceu uma Islâmica. revolução. Aconteceu. Em 1900 aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução. Ó, tá vendo aí? Tá difícil para ler. Olha, eu estou de óculos, hein? Pois bem, e no final está aqui. Então veio em 1980, 80, que é o ano que ela tá na escola. o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. Olha a radicalização aí. Notaram? O véu obrigatório. Uhum. Os xiitas. Sim. Então, vejam só. Então, qual seria a opção correta aí? Essa foi A letra E. eliminatória. A letra E. Então, vejam só. Eu vou Aqui faz relembrar, sentido, né? refrescar a mente de vocês. Vocês lembram que quando nós falamos sobre esse assunto, tinha um ditador chamado Reza Pahlavi, que eu falei, olha, era um ditador e tal, e tal, e tal, que queria... Sim. E aí Sim. veio um líder religioso que comandou a população, tinha a população em suas mãos. E o nome dele, como era o nome? Ayatollah Khomeini. Olha aí o véu. Xiita, radical. Então, olha a associação. Então, a letra E, transformação política e modificação de costumes. Com o Reza Pahlavi, vocês verão lá na aula que ele não tinha esse costume tão radical. Mas quando ele sai e entra o Ayatollah Khomeini, as coisas se transformam. Beleza, galera? Questão 4. Questão 4. Eu vou querer ela. Rosana Marina. Ela que tem essa voz, essa afirmação. Rosana, a partir de 1948, o Partido Nacional...
o Partido Nacional no poder na África do Sul entregou-se à tarefa de transformar a separação em bases raciais, já que já existe na sociedade sul-africana, num complexo sistema legal e fundamento real do Estado, essencialmente preocupado em frear e impedir a vinda dos negros para as cidades. O governo branco iniciou a montagem do apartheid, desenvolvimento separado. O apartheid, cujo desmantelamento contou com a história liderada de Nelson Mandela, estava originalmente relacionado... Você botou qual? Você botou qual letra? A, B, C, D? D. D. Então, muito bem. Então, quando nós vimos, né, sobre o apartheid, nós vimos que os holandeses, os franceses, os alemães, mas nós veremos que a partir de um momento vai ter um conflito, né, entre os holandeses, né, e aqui, como está dizendo, disputas imperialistas entre holandeses e ingleses, culminando a chamada Guerra dos Bóeres, no final do século XIX. Então, é isso mesmo. A questão dos boeres, né? Então era aquela galera que comandava, né? Até a Inglaterra chegar. Até a Inglaterra falou: opa, meu irmão, peraí, mas quem manda na real somos nós. Então é exatamente a letra D. Questão 5. O conflito palestino-israelense não é um filme de faroeste e não é uma luta entre o bem e o mal. Vejo o antes como um choque entre o certo e certo. Comente a afirmação acima, expondo os motivos políticos e religiosos alegados por ambos os lados, israelenses e palestinos, para os conflitos que se estendem desde a criação do Estado de Israel, né, e nos territórios ocupados por ele. Então vejam só, o que é que vocês têm a falar sobre essa questão 5? Sobre o que é que vocês poderiam comentar, né, sobre a questão do Estado de Israel e a Palestina. Que ambos os povos, né, consideravam a Palestina uma região sagrada, né? Muito bem. Por causa de Jerusalém. Essencialmente por conta de Jerusalém. Então, Jerusalém ela é importante tanto para os judeus quanto para os árabes. Porque se você pensar, Muhammad, Maomé, né, foi lá onde ele transcendeu. Então, veja, é uma cidade importantíssima. Agora, eu volto a dizer, para os israelenses, a capital é Tel Aviv. E já para os palestinos, é Jerusalém. Eu deixei até um link lá para quem tiver dúvida, lá dar uma lida, está bem explicadinho, tão tranquilo. E, galera, na realidade, se a gente for abordar, não, todo mundo está certo ali. Tá todo mundo só buscando uma parte, né? Um lugar para chamar de ser uma cidade. Mas como a ONU, né, foi lá juntamente deram as melhores terras para Israel, e aí tem esse conflito, a galera, né, a galera do Hamas não quer saber de norte-americano se intrometendo, não quer saber de Inglaterra se intrometendo, e não quer saber também de quem? Dos israelenses. Ele falou, meu irmão, vai ser um Estado palestino, um Estado islâmico, muçulmano. Muçulmano. E esse conflito não chega a um denominador comum. Então vamos lá para essa questão do Enem. O regime do apartheid, adotado em 1948 a 1994, na África do Sul, fundamentava-se em ações estatais, né? Segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros, estão vendo a imagem? Vou colocar aqui na tela. Então, olha lá, a imagem está aí. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulamentava o A. Me diga uma coisa, vocês marcaram a letra A, B, C, D ou E? Letra D. D. Letra D, controle sobre a movimentação, né? Desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas da cidade. Galera, esse assunto é muito tranquilo, né? Do apartheid na África do Sul. Então, é proibição, essa restrição, né? Então,
é muito bacana. Pois bem, descreva o significado da origem do termo sionismo e relacione essa palavra com os conflitos da região da Palestina após a Segunda Guerra Mundial. Quem poderia falar sobre isso para nós? Eu coloquei que ele foi um movimento organizado por judeus europeus que defendiam a criação de um Estado judaico na Palestina. Muito bem, é o retorno, né? É o regresso. É o regresso. Porque se vocês forem ver lá na história, na antiguidade, né? Abraão conduziu, né? O povo de Israel. Isso. E Né? aí a criação do nome vem bem disso, porque vem de Sião, né? Bem Que é um dos nomes. Exatamente. Exatamente. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, aí temos aqui a questão 8. Entre 1948 e 1973, ocorreram vários conflitos entre países árabes e o Estado de Israel. Ou seja, quando eu falo árabes, eu falo dos palestinos. Né? Qual foi a importância da guerra de Yom Kippur para Israel, para os países árabes e para os Estados Unidos? Quem poderia responder? Quem poderia? Para Israel demonstrou que o país podia vencer qualquer inimigo, qualquer país inimigo. Para os árabes, a derrota comprovou que Israel dificilmente teria derrotado pelas armas. Massa, é isso aí. Mas para eu chegar a essa conclusão, eu tenho que voltar um pouquinho, porque vai ter um grande conflito, né? Aonde a Síria, o Egito vão atacar Israel. Mas Israel vai ter uma força de quem, galera? De quem vai receber um apoio? Dos Estados Unidos. Exatamente, está aí. Por isso esse conflito. Aí os árabes vão falar, meu irmão, esses israelitas não vão ser fáceis de nós tirarmos eles daqui. Isso. Muito bem. E aí a ajuda dos Estados Unidos, né, provocou a reação da OPEP, né? E aí toda aquela questão toda do petróleo e tal. Então agora eu quero saber a última questão. Estamos na última já ou não? Não, estamos na nona. Não, falta 9 a 10. Entre os grupos políticos que procuravam apresentar alternativas à dominação europeia estava a Irmandade Muçulmana. Descreva as principais características desse grupo. Quem poderia falar brevemente sobre essas características? Bom, esse grupo foi fundado no Egito por Hassan al-Banna. Al-Banna. Prega valores. Então, quem seria esse cara? Quem seria esse tal de Hassan? Ele seria um militante. Concordam comigo? Sim. Um militante. Então, ele vai, através da sua militância, colocar o quê? O islamismo. Ou a religião muçulmana. Continua, estou gostando. E aí essa irmandade se expandiu, né, no Oriente Médio. E aí teve toda essa questão, foi perseguida pelos governos nacionalistas e tal. Então, vejam, é isso aí. Ele irá adotar a Sharia. Ou seja, o que seria a Sharia? Aos mandamentos. Não é isso? Radicalização. Então, eles vão querer que sejam colocados os dogmas islâmicos ou muçulmanos. Beleza? E aí vai ser colocado. Então, gente, uma coisa que é muito importante. Quando eu falo de muçulmanos, os templos são as mesquitas. Quando eu falo judeus, são as sinagogas. E quando eu falo católicos, são as catedrais. Beleza? Tá claro isso ou não? Sim. Beleza? Então, vejam só. Então, a Irmandade muçulmana, né, vai querer se tornar popular e vai impor. É exatamente isso. E a última questão. No início do século XX, Índia e África do Sul eram colônias britânicas. Nós vimos isso, né? Mahatma Gandhi na Índia. Apesar de os dois países terem se tornado independentes em períodos diferentes, a luta de indianos e sul-africanos pela autonomia tem muitos pontos em comum, tanto na Índia quanto na África do Sul. Primeiro, é se libertar de quem? Da Inglaterra. Pois bem,
elabore um texto relacionando a atuação política de Mahatma Gandhi na independência da Índia e de Nelson Mandela no combate ao apartheid na África do Sul. Então, eles foram importantes, como a gente já tinha falado na outra aula, né? Para pregar a paz, né? Um conflito pacífico, querer demonstrar os seus direitos, tal, sem toda essa questão de violência. Então, eles dois, apesar de reivindicaram os direitos dessa forma, né, pacífica, cada um de uma forma diferente. Cada um com sua luta. Os dois foram presos, tal, resolveram continuar na cadeia mesmo, com toda essa questão. Toda uma luta, mas cumpriu o mandato seguiram certinho. a linha de pensamento. Certo, mas eu quero mais. Quem poderia... Eu quero que falem mais sobre a luta de Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele precisou sair, né, do país dele para fazer toda essa questão da faculdade. Quando ele voltou, aconteceu toda essa questão do apartheid e ele não, como é que posso dizer? Não gostou, não. Enfim, ele sabia, com toda essa questão, toda a educação que ele teve, sabia que isso era uma questão errada, né? Ele não, toda essa questão desse conflito. Então, ele fez parte de um movimento, não foi de um partido, eu esqueci o nome agora. Vamos lá, vamos ajudar. Vocês têm um Google. Eu estou percebendo agora que tanto a história de Gandhi quanto a história de Mandela são muito parecidas. São semelhantes porque ambos lutam contra quem? A Inglaterra. Concorda comigo? Exatamente. Sim. Então, me diga uma coisa, vocês lembram de uma liderança política do CNA? Sim, isso. Agora que eu digo, aqui, passou a reivindicar posturas mais radicais do partido, formando uma ala de luta armada. Então, cuidado que vocês falaram, hein? Pacífico foi Gandhi, Mandela não. Olha lá, para participar de sabotagens com instalação de bombas em prédios do Estado, a repressão do governo cresce ainda mais. Em 1962, através da Revolução de 1761, a ONU ordenou as práticas racistas do Estado do Sul-africano, promovendo um embargo econômico-militar, isolando a África do Sul em suas relações internacionais. Então, galera, cuidado, hein? Cuidado, porque se fosse numa questão dissertativa, já tinha perdido metade da questão. Beleza? Beleza. Então, a maior característica é que eles lutavam contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra, o domínio britânico. Étnico-religiosa. Exatamente. Aí sim. Aí eu tenho que entender que quanto lá na Índia, né, foi pacífico, eles não usaram, né? Eles usaram a desobediência, né? Mas eles acreditavam numa coisa, já Mandela não. Já Mandela, ele quis, né, criar uma postura mais radical, né, no seu partido, por isso que há uma grande diferença. Beleza, galera? Beleza. Então, terminamos aqui. Bom final de semana para todos. Nos vemos semana que vem. Beleza? Então, um grande abraço. Até mais. Abração. Fui. Tchau, professor. Tchau. Valeu. Valeu, professor. Até mais.